tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre os cílios. Os cílios, eles são organelas microvilosas não membranosas, formadas por 9 pares de microtúbulos e um par central. O microtúbulo é uma espécie de tubo oco, formado pela proteína tubulina. Os cílios são de extrema importância para a locomoção das células ou dos fluidos, já que ora movimentarão as células e ora movimentarão os fluidos. Esse movimento ele é semelhante a um movimento de chicote. Os cílios eles são danificados ou imobilizados pelo tabagismo ou por alguma outra alteração metabólica. A ação de limpeza é completamente perdida e os agentes irritativos eles não mais serão removidos. Como consequência, desenvolvem-se algumas doenças respiratórias crônicas ou doenças renais, como é o caso da doença renal policística, que veremos a seguir. A doença renal policística, que é essa doença aqui que vamos falar. A doença renal policística ela é uma doença hereditária, ou seja, que é passada de pais para filho. Uma doença com formação de cistos renais, que ocorre causando a formação gradual em ambos rins. Ambos rins são afetados por esse cisto. Essa doença ela é uma doença crônica. Ela pode variar sua gravidade, seus sintomas. A doença renal policística ela é uma doença de fatores genéticos herdados, ou seja, uma patologia que é adquirida de pais para filhos. Atualmente, alguns artigos trazem que tem uma forma espontânea dessa doença, que é por conta da alimentação ou por conta de uso de alguns medicamentos. Então, geralmente, a forma mais grave dessa doença, ela se desenvolve logo na infância, ou seja, em crianças. E é válido ressaltar também que 85% dos pacientes que possuem essa patologia, eles têm uma mutação no gene chamado PKD1. Sintomas da doença policística renal, que são esses: dor lombar, sangramento urinário, infecção urinária e cálculo renal. Os dois sintomas mais comuns são dor lombar e sangramento urinário episódico, que surgem em cerca de 50% dos casos. Vou estar falando para vocês um pouco dos impactos que a doença renal policística pode trazer no organismo. Uma delas é a pressão alta, comum, desde que não seja tratada corretamente, isso pode causar até complicações cardíacas. Outro impacto é o cisto no fígado. Ele é comum em pessoas com idades avançadas acometidas pela doença policística renal. Tem também a dor intensa. Os pacientes que ele é acometido com doença policística renal sentem dor intensa na lateral dos rins. E também temos a perda de função renal. A perda progressiva de função dos rins é uma complicação gravíssima. Aproximadamente metade das pessoas com doença policística renal, a partir dos 60 anos, apresenta perda de função renal. O diagnóstico da doença renal policística é feita por meio de exames de imagem, como, por exemplo, ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia. Eles servem para revelar os cistos nos rins e fornecer informações sobre o tamanho e a quantidade. Um estilo de vida saudável desempenha um papel crucial no gerenciamento dos rins policísticos. Isso inclui manter uma dieta equilibrada e procurar controlar a pressão arterial. É de extrema importância evitar o tabagismo e adotar hábitos de exercícios físicos regulares. O acompanhamento médico é essencial para o monitoramento da função renal e o direcionamento do tratamento. Em casos mais graves, como quando ocorre insuficiência renal, podem ser necessários tratamentos mais avançados, como, por exemplo, o transplante renal ou a diálise. Essas opções, elas têm o objetivo de substituir a função renal comprometida e dar uma melhora de qualidade de vida para o paciente. Um caminho para prevenir a doença renal policística é fazer exames periódicos, que é os check-ups regulares, principalmente quando existe uma propensão genética ao desenvolvimento desta doença. E outra dica muito importante para prevenir essa doença é manter e criar uma rotina saudável, como boa alimentação, hidratação adequada, rotina de exercícios físicos. Então, o que vai ajudar mesmo a prevenir esse tipo de doença é realmente manter uma vida saudável.